Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Bíblia Aberta, onde a Bíblia está sempre ao centro da nossa conversa e das nossas discussões. Nós estamos aqui também presentes, portanto, nas várias plataformas. Pode-nos ver através do canal 186 da MEL. Também estamos presentes, portanto, no canal YouTube da Novo Tempo Portugal. E estamos também presentes na rádio RCS, na frequência 91.2, na área da Grande Lisboa. Esta semana vamos voltar então ao início do Evangelho, onde João expõe a direção em que ele, inspirado pelo Espírito Santo, então, pretende levar o leitor, portanto, do seu Evangelho. Nas primeiras palavras e nos primeiros parágrafos dos seus escritos, os escritores do Novo Testamento apresentam muitas vezes os temas que pretendem abordar. O mesmo faz João, cujos temas, na verdade, são apresentados como parte de uma grande obra cósmica que retrata verdades fundamentais sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Aliás, verdades que remontam mesmo a antes da criação. Mais uma vez, então, faço-me acompanhar e passo a dar as boas-vindas ao nosso painel residente, portanto, o pastor Pedro Esteves. Bem-vindo, Pedro. Olá, Tiago, obrigado. Apresento também mais uma vez a pastora Ana dos Santos. Bem-vinda, Ana. Obrigada. E fazemos acompanhar também, obviamente, também pelo nosso querido pastor Júlio Carlos Santos, que mais uma vez está connosco. Bem-vindo, Júlio. Obrigado, Tiago. Ora bem, vamos começar o nosso estudo com uma primeira pergunta que vai ser dirigida então à Ana, onde nós vamos falar então sobre o prólogo, portanto, que João usa para apresentar Jesus como sendo o verbo, como sendo a palavra, não é verdade? O logos. Ora bem, qual é o significado teológico que está aqui por trás disto, desta expressão, e em que sentido é que ela difere ou vai complementar outras apresentações de Jesus nos Evangelhos? Esta introdução a um Evangelho é das mais riquíssimas que nós podemos encontrar biblicamente falando. É genial a forma como João vai apresentar a figura central do seu Evangelho, que é a figura de Jesus, que é a pessoa de Jesus. E como já falado noutro episódio, esta palavra, este verbo, é algo intenso e intencional. João tem uma intenção ao começar o seu Evangelho a escrever desta forma. E é muito interessante porque, como já foi dito, há este paralelo com o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e no princípio criou Deus os céus e a terra, e agora João vai pegar na mesma métrica, na mesma noção, na mesma essência, e vai começar a contar a história de Jesus, mas que não é uma história que começa no planeta Terra, é uma história que transcende o tempo e o espaço, porque ele vai dizer que este verbo logos era Deus, e Deus é eterno. E é muito interessante o uso do logos, da palavra, do verbo, porque João mostra uma intenção clara ao utilizar esta palavra. Porque na filosofia grega, a palavra logos já tinha sido várias vezes utilizada por Homero, por exemplo. Também temos outros, Heráclito, os estoicos também, Marco Aurélio. Ou seja, há uma facção bastante grande da filosofia grega que utilizou esta palavra logos, e sempre num sentido muito próximo de criar, ou seja, algo poderoso. Essa palavra sempre num sentido para designar, por exemplo, os estoicos usavam para designar a alma do mundo, ou seja, como que existia uma força no mundo criadora que se desenvolvia. Marco Aurélio vai usar também para designar essa criação da natureza, um princípio como que gerador da natureza. Ou seja, é uma palavra muito forte na filosofia grega. E aqui nós vamos perceber a intenção do Evangelho de João. Ou seja, João não está a escrever somente para judeus, para pessoas familiarizadas com conceitos já do Antigo Testamento, da Tanakh. Ele não está a escrever somente para eles. Então, ele está a escrever para um público universal, e que nesse público universal encontram-se os gregos, encontrarão-se os romanos, que estão muito familiarizados com a noção grega. E é interessante este uso intencional desta palavra, porque ele vai pegar em algo que qualquer pessoa gentia, ao ler, lhe ia chamar a atenção. Quem é então este logos? E que diferença este logos tem para o logos que eles estariam habituados a ouvir? E então João vai aqui dizer, este logos é o logos, é a palavra, é o verbo, é o criador,
é o próprio Deus. É Ele que é todo-poderoso, é Ele que é eterno, é Ele que tem todo o poder nele mesmo. E é muito interessante porque na questão da expressão teológica, este uso que João vai fazer desta palavra vai trazer uma noção teológica profundíssima à pessoa de Jesus logo desde o início do seu Evangelho. Porque ele vai declarar, desde o primeiro versículo, nós hoje temos versículos, mas desde a primeira frase, quem é a pessoa de Jesus. E fazendo aquele paralelismo com Gênesis capítulo 1, ele vai dizer, este Jesus, este homem, é Deus e tem esta relação paralela com a criação do mundo, no sentido em que ele já lá estava, e ele mesmo vai dizer ao longo no versículo 10, ele esteve neste mundo que foi criado por ele, todas as coisas foram feitas por ele, mas eles não o conheceram. Ou seja, a nível teológico é muito profundo o uso desta palavra, porque João vai descrever como que este Logos, que é a autorrevelação do próprio Deus em homem, e ele vai apresentar de forma gráfica como é que isso pode responder àqueles que, no final do primeiro século, insistiam que Jesus, afinal, já não era Deus ou que nunca chegou a ser divino. Porque nós percebemos também que o Evangelho de João vai ser uma resposta a doutrinas e crenças que se estariam a formar no final do primeiro século, porque já os primeiros discípulos tinham falecido, à exceção de João. Então nós percebemos que era necessário ressaltar a divindade de Cristo mais do que nunca, e João fará isso, ou fez isso, nessa noção de trazer a imagem de Jesus divino desde uma perspectiva não tão comum, que é usar uma palavra com um contexto prévio, mas trazer a uma nova luz, a uma nova essência. E isto é importante para nós hoje, porque ao falarmos da pessoa de Jesus, nós vamos perceber que ele veio revelar o seu caráter, ele veio mostrar que é essa fonte de poder, de palavra, de criação, e ele vai mostrar que esta designação que João vai usar no seu Evangelho é uma expressão que encarna também a vontade do Pai e que todos os seres humanos alcancem a salvação. Esta é a vontade de Deus na realidade, mas que vem através de uma decisão do ser humano. E nós podemos ver isso ao longo deste prólogo, como já foi dito e foi lido, que a palavra tornou-se homem e viveu aqui entre nós, esta palavra criadora, Deus feito homem. Exato. Com o objetivo que todos o conhecessem. Sem dúvida, sem dúvida. E seria uma forma introdutória, digamos até arriscada, de apresentar alguém desta forma, na verdade, principalmente no contexto há 2000 anos atrás, seria qualquer coisa de extraordinário. Ora, muito bem, Júlio, vamos ler João capítulo 1, verso 3, onde nos diz, portanto, falando, portanto, do verbo, da palavra, não é verdade, de Jesus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. O que é que isto nos diz sobre a pessoa de Jesus? E como é que isto vai contribuir, portanto, para a nossa compreensão da identidade e da missão de Jesus, para sabermos que ele é co-criador, portanto, de todas as coisas? Bom, é interessante que eu penso que nos episódios atrás, não sei se foi no segundo episódio, se no primeiro episódio, já não me recordo, lembro-me que o Pedro fez na altura, portanto, um enquadramento espetacular acerca, digamos, de Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1. Portanto, e mais uma vez é importante, todos aqueles que se quiserem fazer o brilhante e o extraordinário disto tudo é que nós podemos ir atrás aos podcasts, ouvir, rever e, portanto, e virmos para a frente e fazermos, portanto, este vai e vem que é bonito, porque é assim que na realidade nós vamos investigando e vamos aclareando, portanto, digamos, a nossa mente na compreensão daquilo que são os pontos interessantes que Jesus vai nos propondo, digamos, para a nossa caminhada espiritual, não é? Porque é importante nós caminharmos com Ele na base de uma compreensão. É importante percebermos, é importante entendermos. Jesus, nós não fomos criados robôs. Jesus também não quer que eu o siga, nem que ninguém o siga, exatamente na base digamos, da imposição, seja o que for. Portanto, ele quer que eu e os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham através do nosso programa, portanto, que tenhamos consciência do porquê é que o vamos seguir, porque é que estamos disponíveis para trocar a nossa vida, os nossos prazeres, aquilo que nós gostamos, por um ser desconhecido. Portanto, e é importante nós percebermos a razão porque é que o vamos fazer, não é? Portanto, é importante. E este caminhar
Aliás, é o princípio bíblico até, portanto, é um pouco aqui, um pouco ali, e no fundo o que nós temos estado aqui a fazer é mostrar um pouco isto. Reparem que vamos ao Antigo Testamento, estamos no Novo Testamento, os tópicos cruzam-se, portanto, há tal linha coerente entre aquilo que é dito no Antigo e aquilo que é dito no Novo Testamento. Isto prova uma identidade, portanto, de um autor único, que é Jesus e que é Deus, como o autor único das Sagradas Escrituras, embora, efetivamente, as ferramentas tenham sido pessoas e seres humanos, portanto, que foram usados. Indo então à tua questão, isto foi apenas um parêntesesinho, portanto, pegando, portanto, na tua pergunta, eu até diria que os 5 primeiros versículos, portanto, do capítulo 1 de João, é bom realmente percebermos o que é que estas palavras revelam, então, sobre o verbo, porque nós não podemos retirar, digamos, o verbo do contexto destes 5 versículos, não é? Porque é a mesma identidade. E é a mesma entidade que ali está, não é? Portanto, não podemos. Se nós lermos tudo, portanto, vemos que o verbo é a mesma pessoa, vemos que, na realidade, a luz é a mesma pessoa, etc, etc, não é? Ora bem, o Evangelho de João começa com este pensamento realmente espantoso, para ir ao início, que é: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Portanto, se repararmos e se constatarmos, só esta frase contém uma profundidade de pensamento que é muito difícil a qualquer ser humano a entender, na sua totalidade e na sua globalidade. Porque aquilo que nós vamos fazer, e que nós temos estado aqui a fazer, é, na realidade, tatear um bocadinho para que nas nossas limitações, ou na nossa limitação, da nossa compreensão das coisas, nós possamos tentar, numa linguagem humana, portanto, tentar trazer aquilo que é, muitas vezes, incompreensível ao compreensível. Isto é uma tarefa gigantesca, quer dizer, isto é uma coisa muito complicada, e é por isso que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e é por isso que, na realidade, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras em matérias como esta, somos aconselhados a que, na realidade, nós possamos pedir orientação de Deus, sabedoria de Deus, luz de Deus, para que a nossa finita compreensão possa reter aquilo que é, de facto, o mais, digamos, necessário e o indispensável para a minha e para a vossa e para a dos nossos amigos que nos acompanham, salvação. Claro. Portanto, isto parece-me realmente... Porque eu digo isto porquê? Porque às vezes nós temos muita tendência de queremos saber tudo, de querer tentar explicar tudo. E é bom que nós saibamos reconhecer os nossos limites nessa matéria. Nem tudo vamos conseguir conhecer, nem tudo vamos conseguir saber explicar, porque, na realidade, a própria Bíblia explica-se ela própria, portanto, não necessita que eu seja um tradutor ou seja aquele que vá explicar o que quer que seja, ainda acrescentando o que quer que seja, que é isso eu quero eu dizer com isso, mas, na realidade, é, de facto, uma função e um papel tremendo. E é por isso que a Bíblia foi escrita na linguagem que ela está escrita, para que, na realidade, aquilo que eu e vocês e os nossos amigos e ouvintes e telespectadores, portanto, entendamos como o essencial para a nossa salvação. Posto isto, em primeiro lugar, o evangelista, como disse a Ana há bocadinho, portanto ela também já referenciou e volta a referenciar, é curioso que nós não podemos deixar de tocar neste aspecto. Faz alusão ao relato da criação, portanto, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio, com a frase, no princípio. Ora bem, isto quer dizer que o verbo, portanto, já existia antes do início do universo, não é? Antes do início do universo. Portanto, nós até determinada altura até poderíamos dizer que num determinado princípio, porque este princípio nós não o conseguimos identificar concretamente. Nenhum de nós que está aqui, portanto, consegue identificar qual o princípio, não é? Num princípio. É como se eu estivesse a pegar na minha aliança de casados e vos perguntasse a vós e aos nossos amigos que nos estão a acompanhar, portanto, se conseguem ver nesta aliança o princípio e o fim. É complicado, não é? Porquê? Porque uma aliança é eterna, não é? E a eternidade nós não a conseguimos medir. Nós não conseguimos medir.
A eternidade. A aliança é o contrário de um papel que tu assinas num casamento civil, não é? Numa conservatória, em que tu podes rasgar esse papel a qualquer momento. Não podes fazer a mesma coisa relativamente à aliança. Claro. Não é? Porquê? Porque na aliança está Deus, que não conseguimos medir o seu princípio, não conseguimos pela a nossa limitação. Não é? Portanto, isto vem dar força ao pensamento que eu acabei de dizer, de que o verbo já existia muito antes do início do universo, que nenhum de nós o consegue identificar. Onde é que foi o início do universo? Nós não sabemos, ok? Portanto, mas, se calhar, para o nosso processo espiritual e para o processo espiritual das pessoas que nos estão a acompanhar, se calhar não é o mais importante saber onde ou quando, não é? Se calhar, o mais importante é a essência. É isto. João afirma uma existência eterna de Jesus. Ele faz esta afirmação. Ok? E isto, para mim, é importante. Exato. E a seguir, ele vai acrescentar uma outra ideia que é dinâmica, que é, e o verbo estava com Deus. Já sabemos que o verbo refere-se a Jesus, concretamente, ele estava com Deus. Ora bem, em João, no capítulo 1 e no versículo 18, se lermos o versículo, João indica, é interessante esta nuancezinha, mas que é brilhante, que é, Jesus indica que ele estava, ele mesmo, ele fala dele e diz, eu estava no seio do Pai. Ele usa categoricamente esta expressão. E por muito que nós tentemos imaginar o que isto significa exatamente, uma coisa é certa. Com isto, Jesus o que está a dizer é, ele e o Pai estão intimamente próximos. Ora, isto é importante, face à pergunta que tu fizeste. Não é? São muito próximos. Mas depois ele ainda acrescenta outra coisa, ok? Que é ainda mais fantástico, que é, e o verbo era Deus. É Jesus a falar dele próprio. Era dele. Ele não somente não estava no seio, como ele era Deus. Agora surge uma pergunta legítima que eu faria, como qualquer pessoa que nos está a acompanhar, faria também. Portanto, mas como é que o verbo pode estar com Deus e ao mesmo tempo ser Deus? Esta é uma pergunta, portanto, legítima de se fazer. E qualquer pessoa que nos acompanha pode e deve fazer, porque realmente seguir a Jesus implica levantar questões, fazer perguntas. Há muitas pessoas que pensam que, na realidade, a pergunta é algo negativo. Não. A pergunta faz parte, efetivamente, de um relacionamento, de uma linguagem importante para se encontrar respostas. Não é? Ora, a resposta encontra-se, é por isso que a língua grega é fantástica, porque a resposta encontra-se exatamente no grego. E porquê? E vejamos agora o contributo da língua grega neste aspecto. Ora bem, o grego tem um artigo definido, muito bem definido, que é o ou a. O ou a. Mas não tem um artigo indefinido, como, por exemplo, um ou uma. Não existe, não tem. Ora bem, o que é importante para nós, Tiago e amigos do painel, então é que o artigo definido grego, o, aponta para uma particularidade. E a particularidade aponta para um objeto ou uma pessoa, em particular. Em particular. Pode ser um objeto ou pode ser uma pessoa. Ora, na frase, o verbo estava com Deus, o termo Deus em grego tem o artigo. Portanto, aponta para um indivíduo em particular. Neste caso, o Pai. Neste caso, o Pai. E o verbo estava com o Pai. É curioso esta pequenina nuance, mas é importante para definir este Deus que ali está, Exato. o Pai. Agora, na frase, e o verbo era Deus, o termo Deus em grego não tem o artigo. O que, neste contexto, aponta para as características da divindade. Ora, Jesus é Deus, não é o Pai, mas continua a ser o Filho Divino de Deus, a segunda pessoa da divindade. Portanto, eu diria então, em modo de encerrar, portanto, esta minha participação, este meu momento, o apóstolo confirma essa explicação, pois Jesus, no caso de João, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Exatamente. É o Criador de todas as coisas. Ou seja, tudo o que antes não existia e que depois passou a existir,
só teve existência através de Jesus. Deus Criador. Origem. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Júlio, por este detalhe de facto tão profundo, que é tão revelador, na verdade, da própria posição de Jesus em tudo isto, inclusive mesmo antes da sua encarnação, de facto, entre nós. Ora, muito bem. Tal Pedro, como aparece em João capítulo 1. Exatamente. Ora bem, Pedro, um bocadinho nesta sequência, não é verdade? O prólogo de João vai também mencionar que a luz resplandece nas trevas. Portanto, estamos a ver em João capítulo 1, no verso 5. Ora, como é que podemos então interpretar a metáfora da luz e das trevas no contexto desta passagem, mas também no restante do Evangelho de João e até na Bíblia de uma forma geral? A Bíblia está cheia, na verdade, de termos ou tensões que existem entre valores opostos. E essas tensões são muito importantes para compreender algumas das grandes verdades bíblicas que nos aparecem precisamente nesse contexto. Esta metáfora de luz e trevas é uma das mais ricas em significado em toda a Bíblia, na verdade. É por isso que é muito frequente nós encontrarmos estes conceitos. Luz e trevas aparecem em muitas ocasiões como elementos centrais para compreender grande parte do que é a revelação de Deus para nós. Aqui em João, no capítulo 1, e neste prólogo que nós estamos a analisar aqui neste nosso episódio, de facto, luz e trevas são termos que aparecem diversas vezes. Portanto, esta tensão entre luz e trevas está muito bem apresentada. E o que me parece que seria mais relevante nós fazermos aqui é tentarmos olhar, não aqui também, comecemos aqui em João, mas alarguemos um pouco esta visão para perceber o que é que a luz em particular pode significar ao longo da revelação da Bíblia, para compreendermos melhor este contexto. Em primeiro lugar, gostava de dizer que a luz na Bíblia é um conceito que representa ou está associado à presença de Deus. Ou seja, quando Deus está presente, a luz manifesta-se. Isto tanto pode acontecer na forma oral, ou seja, aparece a expressão luz quando se fala da presença de Deus, ou em alguns momentos da forma física. Ou seja, as manifestações divinas, elas têm uma manifestação de luz. Nós vemos Deus a aparecer na sarça ardente a Moisés e a manifestação visível da sua presença é na forma de um fogo. No fundo, esta é a expressão, claro, é uma luz extremamente brilhante. Porquê? Porque, na verdade, não era fogo. Nós sabemos que não era fogo porque um dos detalhes do episódio é que a sarça, daquela pequena árvore que estava ali, não ardia. Portanto, não se tratava de fogo, era uma luz. Podemos dizer com uma intensidade tal que parece ser fogo, não é? De facto, Deus e a sua presença são revelados através de luz. Jesus, em João, no capítulo 8, ele é identificado, ou identifica-se, se quisermos, no versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. É esta ideia de que a revelação de Deus, a presença de Deus, ela manifesta-se na forma de luz. Por isso, podemos dizer que luz é Deus a manifestar-se. Luz é esclarecimento em meio à confusão, à ignorância, seja ela espiritual ou moral. Portanto, luz é a presença de Deus. Por oposição a isto, é claro que trevas simbolizam a ausência de Deus. Por isso é que, quando conectamos mais uma vez com o Gênesis, a descrição desta Terra, neste caso o planeta, é que ele estava em trevas porque Deus ainda não tinha agido sobre ele. E quando Deus age, ele vai dissipar essa confusão, esse caos das trevas, ele dissipa-os, fazendo surgir luz. Trevas significam, portanto, ausência de Deus. Ora, nós sabemos que, biblicamente, a ausência de Deus é o equivalente a ignorância espiritual, incredulidade, rejeição de Deus. Tudo isto são diferentes manifestações de trevas. Por isso é que elas podem ser físicas, como é o caso da criação, mas a maior parte das vezes as trevas referem-se não a uma dimensão física, mas a uma dimensão espiritual. Portanto, trevas é quando na vida espiritual Deus fica de fora. Por isso é que podemos dizer, claro, que em última análise o pecado é a manifestação total das trevas.
Em João 3, para citar agora outro texto, estamos ainda dentro do Evangelho, João 3,19, o que o Evangelho diz é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ora, isto conecta-se precisamente aqui com João 1, que diz precisamente que a luz manifestou-se, mas que as trevas rejeitaram-na. Exato. Portanto, trevas representa a ideia de uma rejeição de Deus, de um afastamento do Criador. Por isso é que, essencialmente, e este é um tema que se cruza com este, mas é sempre um tema muito importante, é a compreensão de que o pecado na Bíblia, na sua essência, na sua forma mais profunda, o pecado não é um conjunto de ações. O pecado não se pode identificar através de uma ação em concreto. O pecado é a ausência de Deus. Portanto, quando eu me desconecto de Deus, eu fico em trevas. E, portanto, vou pecar. Claro, vou manifestar ações que são imorais das mais diversas formas. Uma outra dimensão, portanto, que agora conecta talvez estas duas, é que luz e trevas na Bíblia estão com muita frequência conectadas ao tema do conflito cósmico. Ou seja, há uma dimensão que é mais do que apenas terrestre nesta ideia ou nesta metáfora da luz e das trevas. Há um conflito cósmico entre o bem e o mal, e trevas e luz são conceitos que ajudam a verbalizar ou a dar forma. Em Efésios, por exemplo, o apóstolo Paulo, naquela introdução, quando ele fala da armadura de Deus, não é? Ele refere-se às forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não é? Essas são as forças das trevas. E depois é curioso porque no fim dessa descrição, ele diz que nós temos que lutar com as armas da luz. É uma expressão que também é utilizada em Romanos. Então, nós usamos as armas da luz para lutar contra as forças das trevas. Portanto, a batalha entre luz e trevas, digamos que é uma batalha permanente que está descrita na Bíblia como uma metáfora da luta entre Cristo e Satanás. É curioso porque Lúcifer, aquele em quem o mal teve origem, o seu nome significa portador de luz. Lúcifer é Lux Feros, é o portador da luz. Portanto, curiosamente, Lúcifer foi um ser que a sua própria identidade estava conectada à luz e depois ele tornou-se o príncipe das trevas. E finalmente a última palavra para dizer que luz no Evangelho também é um chamado à comunhão com Deus. Por exemplo, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1 e versículo 7, tem uma espécie de um apelo aos crentes, a quem ele escreve, e o convite é que precisamos de andar na luz como ele está na luz. Então, andar na luz, também é uma expressão muitas vezes que usamos, é quando é que nos achegamos à luz, quando é que conhecemos a luz. Andar na luz, portanto, é um caminho de relacionamento. Portanto, luz é um conceito também na Bíblia que tem a ver com conexão com Deus. Por isso nós somos chamados a caminhar na luz. Ou seja, não é uma condição passiva. A luz é a ideia de que é possível caminhar à luz, não nas sombras. E, portanto, o nosso relacionamento com Deus também está diretamente ligado à ideia de luz. Estão aqui algumas das ideias que o conceito de luz e trevas na Bíblia nos ajudam a compreender. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado por esta noção que realmente também nos ajuda a compreender e a aprofundar mais sobre esta ausência de luz. Alguém dizia que, na verdade, trevas é a ausência de luz, ou seja, neste contexto espiritual, é a ausência do próprio Deus, como tu acabas de explicar. Muito bem, dirijo-me agora rapidamente ao nosso auditório, que lá em casa, se calhar, alguns se perguntam como é que eu posso continuar a estudar, então, estes temas e outros que eu gostaria de conhecer melhor à luz da Bíblia aberta. Então, cá está, nós temos então o nosso guia de estudo, a origem de tudo, vários temas que nós aqui abordamos, de facto, neste manual extraordinário. Portanto, a origem do universo, a origem da vida, a origem da palavra, a origem do mal, porque é que existe tanto mal
animal no mundo. Fala também da origem dos dinossauros, para aqueles que têm mais curiosidade nessa área. Pois bem, temos aqui este guia para oferecer a todos aqueles que o solicitarem. E como é que posso solicitar? Através da linha do número 933-939291. Tome nota, 933-939291, e basta solicitar este manual gratuito que queremos fazer chegar então até a si, à sua família e aos seus amigos. Muito bem, meus caros, vamos então continuar o nosso estudo. Um dos textos centrais, portanto, Ana, que nós encontramos, portanto, e que já referimos algumas vezes, portanto, em João capítulo 1, o verso 14, que tem esta declaração que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é um dos conceitos centrais do cristianismo, Ana. Ora bem, qual é a importância, então, da encarnação para a fé cristã e como é que ela acaba por afetar a nossa compreensão da divindade e humanidade de Jesus? Toda a importância. Então, eu vou responder de forma contrária, que é: e se não existisse este conceito da encarnação? Imaginem que Jesus realmente não tinha encarnado. Então, isto ia produzir que, se Jesus é a revelação suprema de Deus na Terra, porque nós temos a Bíblia, mas a Bíblia revela-nos Deus, revela-nos a vontade de Deus, mas Jesus veio ser, e passa a expressão, a cerejinha no topo do bolo para uma melhor compreensão da vontade de Deus, para uma melhor compreensão do seu caráter, da maneira como é que nós o podemos compreender, nos podemos compreender e nos podemos relacionar uns com os outros e com Ele. Porque até à vinda de Jesus nós percebemos que há algumas más interpretações. O povo judeu vivia assim. Quando Jesus cá veio, tantas más interpretações que ele mesmo disse: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, Sermão da Montanha. Então nós percebemos que havia coisas que não estavam a bater certo da forma como, com o propósito que Deus na realidade tinha dito. Então, se Jesus não tivesse vindo, continuariam a existir más interpretações, que existem ainda na atualidade. Sim. Mas seria ainda uma escala possivelmente maior. Se Jesus não tivesse encarnado, então nós vamos também entrar aqui na comunicação com Deus. Haveria aqui a falta de alguém nessa comunicação. Porquê? Porque nós temos Jesus, Hebreus, o livro de Hebreus, nós percebemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Apocalipse também. Então ia-nos faltar o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, o nosso mediador com Deus. Ia-nos faltar essa obra tão importante que Jesus está a fazer neste momento, que ainda não teria acontecido, porque Jesus não teria encarnado. Outra coisa seria o facto de Jesus ter vindo com a sua identidade divina, mas veio também de forma, na sua condição humana, mostra-nos aqui uma relação próxima entre nós e entre Deus e nós. Ou seja, Deus podia ter vindo na sua forma divina. Total, não podia, porque o planeta não iria aguentar a sua glória. Mas Deus adapta-se, Deus adaptou-se à sua criação. Se Ele não tivesse vindo, Ele não iria conseguir, como diz Hebreus capítulo 4, iria conseguir, mas faltava aquela parte prática de se simpatizar com as nossas dores, que Ele passou sofrimento, dor, em todas as coisas foi tentado, mas nunca pecou. Ou seja, iria faltar essa familiaridade connosco. Outra coisa é, Jesus oferece-nos um modelo e um padrão de vida a seguir. Seguir o seu exemplo, viver como Ele viveu. É utopia, mas é o objetivo. Claro. Se Ele não tivesse vindo, então, até hoje, estaríamos um pouco perdidos. E para não falar de toda a questão escatológica que a sua vinda, com a sua identidade divina e a sua condição humana, nos traz. Se Jesus não tivesse vindo, não haveria morte, não haveria ressurreição. Hoje, nós ainda não teríamos acesso à eternidade. Ou seja, tudo estava incompleto. Exato. Tudo estava sem sentido ainda. Não iríamos entender, se calhar, um propósito e ainda continuaríamos em rituais que apontariam para algo. Mas ainda não conseguiríamos ver esse algo, o que é que seria. E se calhar, se Jesus ainda não tivesse vindo, com os séculos e séculos de história que tem o planeta, nós estaríamos numa condição muito pior do que o povo de Israel estava quando ele veio. Exato. Porque já teríamos completamente perdido o foco. Então, quando nós falamos
que impacto é que esta encarnação tem para a nossa fé? Tem todo o impacto. Porque é através da encarnação de Jesus, de Deus feito homem, que nós conseguimos ter a esperança da salvação, algo real e concreto que percebemos e entendemos. Conseguimos saber que Ele vai voltar, que nos vai buscar. Temos alguém que intercede por nós, que está junto do Pai, que é nosso advogado. Temos também um modelo, um exemplo a seguir. Ou seja, a encarnação de Cristo muda completamente a nossa cosmovisão do mundo, mas também não só a nível físico, mas também, acima de tudo, a nível espiritual e a nível daquilo que nós, como seres humanos, queremos alcançar. Muito bem. Obrigado, Ana. Sendo que é uma dimensão que também desperta em nós uma dinâmica de confiança em alguém que, como tu disseste e bem, que passou por todas as coisas que nós passamos, na verdade. Aliás, em Hebreus, no capítulo 4 e no verso 15, diz-nos que foi que alguém que se pode compadecer das nossas fraquezas, e essa confiança é muito importante para este relacionamento que tu referiste aqui. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, Júlio, o texto também nos vai falar, portanto, ainda nesta introdução, portanto, sobre, e é chocante, a rejeição de Jesus. Diz-nos, portanto, em João capítulo 1, versos 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ora bem, Júlio, como é que esta dualidade de rejeição, entre rejeição e aceitação, portanto, é desenvolvida ao longo do Evangelho, e quais são as suas implicações para a nossa missão de hoje? Estava aqui a refletir sobre a maneira como é que, na realidade, a minha resposta iria ter, numa primeira fase, uma introdução. Estava a pensar em tudo aquilo que a Ana disse, daquilo que o Pedro disse há pouco, e estava a mastigar tudo, porque o que estamos aqui a fazer é realmente uma possibilidade que Deus está a dar a cada um de nós de mastigarmos bem, de ensalivarmos bem aquilo que cada um de nós, portanto, estudou. E é curioso que cada um de nós traz o seu aporte, portanto, de maneira extraordinária como resultado do estudo que fez. Isto é, e claro, nós comemos, não é? E com esta frase, com este pensamento, eu gostaria de dizer que entre aquilo que o Pedro disse e aquilo que a Ana disse, Deus não se explica. Não se consegue explicar. Deus experimenta-se. Experimenta-se. E, de facto, face à pergunta que tu fazes, repara que essa foi sempre, não é só pelo facto de estar aqui escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, e nos versículos que vão até do 9 até ao 13, porque representa ali, efetivamente, duas reações, portanto, antagónicas, não é? Uma de aceitação e outra de rejeição. É curioso que esta ideia é uma ideia que está presente em todas as Sagradas Escrituras. Portanto, não é só, digamos, neste momento em que, na realidade, João o refere. Ela está presente em todas as Sagradas Escrituras, em todas as épocas, aliás, desde o Gênesis, logo. Desde o Gênesis, logo. Aliás, desde Lúcifer, logo. Portanto, no céu, quando ele era, portanto, esse anjo de luz, esse refletor de luz. Portanto, e é curioso que nos nossos dias nós temos exatamente o mesmo quadro. Portanto, não é este quadro que nos vai acompanhar até à volta de Cristo. É um quadro que é transversal a todas as épocas da história, digamos, deste mundo e da história do cristianismo, obviamente, também. Como dizia Josué, escolhei hoje a quem sirvais. A quem sirvais, exatamente. Esses dois caminhos estão sempre abertos. Sempre abertos, exatamente. Isto pegando nas palavras do Pedro, isto para quê? Para dizer que Deus põe exatamente o foco na minha e na nossa capacidade de escolha, na liberdade de escolha, no livre-arbítrio que eu tenho, ok? De podermos saber escolher inteligentemente. Claro que nestes dois caminhos, a proposta de Deus, ele propõe que eu saiba escolher, efetivamente, aquilo que é o melhor percurso, a melhor proposta que Deus nos apresenta. Nem sempre o melhor percurso, com certeza, o melhor caminho. Ou seja, não quer dizer que seja não é o melhor caminho, o caminho mais fácil, que não é, com certeza que não é. Mas ainda a tua questão, de facto, nós estamos aqui perante uma dura realidade que João escreve sobre o modo como as pessoas reagem a Jesus, sem dúvida nenhuma. É uma dura realidade, portanto, é uma situação que eu penso, eu aqui não sei se diria que deixou o coração de Jesus triste
ou se na realidade, ou seja, admirado, ou se realmente Jesus tinha consciência de que esta reação era uma possível reação como resposta, efetivamente, neste caso concreto, à luz e ao verbo e etc, etc. Ora bem, o prólogo, já agora voltando outra vez ao prólogo, aqueles que falaram do prólogo, que não me tocou, o prólogo, João capítulo 1, desde o versículo 1 até o versículo 18, descreve, só fazer aqui uma repescagenzinha, né? um refresh. Não só descreve quem é Jesus, o verbo logos, não é? Mas também como as pessoas no mundo se relacionavam com ele. Este é o prólogo, okay? De forma resumida. Em João capítulo 1, versículo 9, como acabamos de ver, ele é identificado com a luz. E como o Pedro disse, explicou espetacularmente bem, a verdadeira luz. Não é uma luz qualquer. É a verdadeira luz que ilumina todas as pessoas, conforme diz o texto, que vêm ao mundo. Ou seja, ele está disponível para todas as pessoas, ok? Que vêm ao mundo. Disponível. Ora, essa luz que é Jesus ilumina o mundo, tornando-o compreensível. É interessante isto. Tornando-o compreensível. Numa linguagem falível, humana, tornando-o compreensível. Como diz um autor, Carl Lewis, ele diz isto, e eu quero ler este pensamento que me tocou profundamente. Diz: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu, não só porque o vejo, mas porque através dele vejo todo o resto. É um pensamento interessante. Espetacular. Pensamento interessante. E é bom que nós atentemos para as implicações no que diz João capítulo 1, versículo 9. Reparem, Jesus chega a todos, mas nem todos o aceitam. Nem todos o acolhem. Isto é um quadro atual. Nós continuamos a falar de Jesus, nós continuamos a apresentar Jesus, mas nem todos o acolhem. O acolhem bem. Portanto, a ladainha é que... A ladainha, no sentido que se diz, é que o Messias veio para o seu próprio povo, o povo de Israel, e muitos não o receberam como Messias. Lá está o paralelismo. Ele foi rejeitado. Muitos não o receberam como Messias. Ok? Portanto, o mesmo acontece hoje. Nós hoje não falamos do Messias, mas hoje falamos de Cristo. Na verdade, aquele que nasceu, como dizia a Ana, aquele que nasceu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que subiu aos céus e aquele que um dia virá. Ou seja, todos estes passos é o plano completo da salvação. Porque embora Jesus tenha nascido, tenha morrido, tenha ressuscitado, tenha subido, não está completo ainda. Porquê? Porque falta a glorificação do objetivo primordial que foi a morte dele ter vindo nascer, dele ter morrido, de ter ressuscitado, ter subido. Falta o coroar de tudo isto, que é nada mais, nada menos do que na segunda volta de Cristo ele vir buscar todos aqueles que estiveram abertos, não é? E que estão também aqui registados, que aceitaram, portanto, Jesus. Por isso é que eu dizia no início, Deus não se explica, Deus experimenta-se. Exato. Não é? Exatamente. E, portanto, e é curioso que em Romanos capítulo 9, desde o capítulo 9 até o versículo 11, até o capítulo 11, Paulo aborda o mesmo tema trágico que João aqui nestes versículos aborda. É curioso, neste aspecto concreto, de que muitos judeus rejeitaram Jesus. Ele aborda, ele toca este mesmo tópico. Mas é curioso também que Paulo não termina com uma nota negativa, dizendo, de facto, que muitos judeus, juntamente com os gentios, aceitarão Jesus como seu Messias. Ele tem esta nota positiva. O mesmo que também temos que dizer hoje. Ou seja, deixar uma nota positiva de que também muitos aceitarão não o Messias, mas o Jesus do Gólgota, o Jesus de Nazaré, não é? Como o seu Salvador pessoal. Eu gostava de deixar esta nota também positiva, neste momento. Portanto, ou seja, de facto, o que Paulo está a dizer nestes 2 capítulos é avisar os gentios para não se vangloriarem contra os judeus. É isto que ele está a dizer. Portanto, Romanos capítulo 11, versículo 24, eu queria ler,
é exatamente isso que Paulo diz. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado numa boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Portanto, de modo semelhante, João diz que todos os que receberem Jesus como seu Salvador se tornarão, a exemplo dos gentios, ok? Porque o ser judeu não era condição sine qua non para ter acesso automático à vida eterna. Não era condição sine qua non. E, portanto, João vai exatamente dizer aqui que todos os que receberem Jesus como seu Salvador vão se tornar filhos de Deus. E isto acontece exatamente aceitando, digamos, Jesus como o Logos, como a luz, como o verbo, whatever, ok? Do que está descrito aqui em João. E aqui está, já agora, meus queridos e prezados amigos, aqui está a ligação. Com isto, termino dizendo que aqui está exatamente a ligação entre o prólogo e a conclusão do Evangelho. E o que é isto? Ou seja, em João 20, 31, o apóstolo apresenta o motivo pelo qual escreveu. Lembram-se? Aqui atrás, no último ou penúltimo, no primeiro episódio que nós tivemos desta temporada, quando é dito exatamente para que creiais que Jesus Cristo Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida pelo seu nome. Esta é a conclusão do Evangelho. Não é o prólogo, mas é a conclusão. Exato. Portanto, assim, a introdução e a conclusão formam uma espécie de unidade brilhante, conceitos relacionados que envolvem tudo o que ocorre entre eles. Tudo o que ocorre entre eles. E esta ligação aponta para o objetivo global do Evangelho de João, que é, nada mais, nada menos, que as pessoas sejam salvas ao acreditarem ou ao aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Exatamente. Muito obrigado, Júlio. Sem dúvida foi extraordinário por compreender exatamente essa ligação e a direção em que todo o Evangelho acaba por ir exatamente por esse objetivo global que nós encontramos aqui. Ora, muito bem, Pedro, vamos falar agora finalmente do tema da glória, na verdade, que também está presente, portanto, no prólogo de João, quando nos diz, por exemplo, em João 1,14, mais uma vez, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas, Pedro, a verdade é que em João a ideia de glorificar Jesus parece estar ligada ao conceito desta expressão também da sua hora, não é verdade? Isto é, o tempo da sua morte. Ou seja, como é que nós então vamos perceber que a cruz seja então apresentada como sendo a hora da glória de Jesus? O conceito de glória no Evangelho de João é um absoluto paradoxo. Porquê? Porque nós estamos habituados a usar a expressão glória para falar de coisas soberbas e magníficas. E no Evangelho de João, a glória está associada à humildade de Jesus ou ao seu sacrifício. Repara que mesmo esta expressão é paradoxa. Que o Verbo fez-se carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Do ponto de vista humano, a pergunta é: qual glória que nós vimos? É porque ele veio nascer numa manjedoura, no meio de animais. Exatamente. E da pobreza, cresceu no seio de uma família e de um ambiente humilde. Portanto, não é? Já dizia o profeta lá em Isaías, não é? Que ele não havia nele nem parecer nem formosura. Não é? E depois o Evangelho diz que ele não tinha nem onde reclinar o seu rosto. Nem casa tinha. Ou seja, onde é que está a glória? E nós percebemos o paradoxo de que a glória manifestada em Cristo é uma glória que não é humana. É a glória do Deus que se curva. Por isso é que glória, desse ponto de vista humano, que é glória, uma coisa excelsa, magnífica, brilhante, riqueza, isso era o que Jesus tinha e tem no céu, na eternidade, tem toda a glória do mundo. Ele passeia sobre as estrelas do universo, se quisermos usar uma metáfora. Portanto, do ponto de vista humano, a glória de Deus, e isto é muito interessante entender isto, vir a esta terra com glória humana seria irrelevante, porque a escala de Deus era na mesma humilhação. A glória está em ser tão abnegado ao
ponto de se sacrificar e ser humilde e se curvar diante das suas criaturas. Então, a glória de Deus é a capacidade de demonstrar um amor que o faz agir de forma contrária à sua essência. A glória, vamos a exemplos disto, a glória de Jesus está manifestada quando ele lava os pés sujos dos seus discípulos. Isto é que é a sua glória. A glória de Jesus manifesta-se quando ele se deixa humilhar e escarnecer. Quando ele, com uma palavra, podia destruir todas as pessoas que estão à sua frente ou todos os elementos. E é por isso que o clímax da glória de Deus manifestada em Jesus está na cruz. Exatamente. Porque a cruz é o extremo deste paradoxo. É o Deus que é a fonte da vida e que é o criador de todas as coisas, como há bocado comentávamos, entrega a sua vida. E as suas criaturas, que lhe devem a ele o fôlego da vida, retiram-lhe o fôlego da vida. Isto é surreal. O autor da vida, aquele que soprou em nós, nas nossas narinas, o fôlego de vida, está ali exposto a seres humanos, de quem ele é Senhor, que lhe retiram a vida na morte. Isto é a glória de Deus. Por isso, em Cristo, este paradoxo é salvação. A glória de Cristo está revelada precisamente no cumprimento da sua missão. Em João, no capítulo 12, diz-nos que Jesus mesmo disse assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Exatamente. E nós dizemos assim, ser glorificado. Depois, quando lemos tudo, dizemos, ele vai morrer e está a dizer é chegada a hora de ser glorificado. Então, a que é que ele se refere quando fala de glória? Curiosamente, esse texto, eu estou a ler, isto são os versículos 23 e 24 do capítulo 12, que dizem assim: na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ali só, mas se morrer, dá muito fruto. Para mim, eu vou tentar explicar isto, responde completamente à pergunta: porquê é que há a glória de Deus na sua morte? Por causa dos resultados ou dos efeitos da sua morte. Passaram 2000 anos da morte de Jesus e nós estamos aqui em Portugal, no pleno século XXI, a falar da sua morte. Isto é um fruto. Nós aceitamos o poder dessa morte. Talvez algumas pessoas que nos estão a ouvir, a ver neste momento, ainda vão ser tocadas pelo poder de Cristo para entregarem-lhe a sua vida. E isto é, Jesus semeou na sua morte uma planta viçosa que não parou de crescer ainda. Por isso, a glória da morte, a glória da cruz, a glória do sofrimento de Cristo é uma glória de tipo profético. Ele semeou, o apóstolo Paulo explica isso bem, ele semeou em ignomínia, em vergonha, mas na verdade isso fez nascer para glória. Por isso é que podemos dizer que a glória de Jesus está manifestada na cruz, porque a cruz continua a manifestar um poder brutal. Foi humilhação para ele, mas será salvação para muitos. Sem dúvida. E foi sem dúvida também, a Pedro, só continua nesse pensamento que é tão profundo, um momento glorioso ao revelar a dimensão do amor e no caráter de Deus, não é verdade? Que ao mesmo tempo, por contrassenso quase podemos dizer, acaba por expor também o nível de maldade que existe exatamente no coração do inimigo de Deus. Ora bem, eu agradeço-vos muito, realmente foi um estudo muito profundo, sem dúvida que fomos abençoados e sem dúvida que lá em casa também foram igualmente abençoados, e acho que era oportuno eu dar-vos a palavra para que pudessem então rematar mais uma vez com um pequeno resumo das ideias que nós fomos aqui de facto abrindo e estudando, não é verdade? Eu gostaria de começar exatamente com a Ana, se não te importas. Tenta resumir então um pouquinho aquilo que nós vimos aqui hoje para que as pessoas lá em casa possam ficar então com um pequeno resumo daquilo que nós vimos então aqui hoje e depois passar então aos nossos colegas. Eu acho que o melhor resumo daquilo que nós ouvimos hoje é perceber que Jesus realmente é tudo. E que sem Ele nós não conseguimos ser nada. Nós não somos, ou melhor, sem Ele nós não somos nada. Exato. Porque aquilo que Jesus fez, ao ponto que Ele chegou,
o facto, ainda agora o Pedro comentar que a glória... Sim, sim. Ou seja, a glória são as consequências. Sim, mas ele dizer isso de uma forma amorosa, porque ele está a olhar para o futuro, está a ver a meta final e a perceber isto vale a pena, porque no futuro será bom, será bonito. E olhar, eu estava a ler Filipenses 13 e olhar para o apóstolo Paulo, que ele vai dizer que conhecer a Jesus é tudo. Porque por causa dele, diz Paulo, eu desprezei todas as coisas e considero isso como lixo, na certeza de ganhar Cristo. Nós temos a oportunidade, e vou pegar naquilo que o Pedro disse, em pleno século XXI estarmos a falar daquele que é capaz de transformar vidas, daquele que é capaz de mover corações. E isto é uma bênção que nós temos. E por isso é que o resumo disto tudo, ao falarmos da pessoa de Jesus, da sua identidade, da pessoa divina, da pessoa humana, é dizer... Nós sem ele não seríamos nada. Amém, amém. Pedro, muito rapidamente. Sim, eu vou citar uma pequena citação do livro De Já Todas as Nações, um livro maravilhoso de Ellen White sobre a vida de Jesus, claro, onde muitos destes temas que estamos aqui a comentar também têm o seu comentário. E existe esta frase: em Cristo está a fonte de toda a luz. Desde a primeira aurora da criação até à consumação da redenção, portanto, que é como quem diz, desde o primeiro minuto da história deste planeta até o último segundo, tudo o que se conheceu de Deus se conheceu por meio de Cristo. Cristo, a palavra, a revelação de Deus, a manifestação do caráter divino. Ele é a luz da vida. Amém. Amém. Muito obrigado, Pedro. Júlio, deixe-te terminar. Sim, eu hoje queria fazer um apelo aos nossos amigos e amigas que nos acompanham, portanto... através deste programa fantástico da Bíblia Aberta. E o apelo que eu gostaria de fazer é o seguinte: a maior glória de Deus, que Deus com certeza regozijar-se-á de forma incrível, é quando Ele tiver um encontro, portanto, com milhares e milhares de pessoas que o aceitaram, que não rejeitaram efetivamente este plano. E por isso eu queria dizer-lhe assim, meu querido amigo, minha querida amiga que nos acompanha lá em casa, eu queria dizer-lhe que, sabe, para Deus seria extraordinariamente complicado o passar a eternidade sem que o meu amigo lá possa estar. E, portanto, eu deixo-lhe este apelo. Si, que nos acompanhou, que nos ouviu, portanto, veja isto como uma oportunidade que Deus lhe está a dar, de, na realidade, se comprometer com Ele, de aceitar, efetivamente, este homem fabuloso, que é Jesus, que é o Verbo, que é o Logos, que é a luz, e que Ele faça parte da sua vida e seja o Senhor da sua vida, para que também seja um dos elementos da glória maior de Deus, que é estar com Ele para sempre na eternidade. Amém. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado a todos mais uma vez pela vossa companhia. Agradeço ao Júlio, que se vai juntar a nós provavelmente na próxima temporada. Agradeço a tua companhia nestes últimos 3 episódios. Mais uma vez também quero agradecer a si, que está aí em casa, pela sua presença também e pela sua fidelidade em seguir o nosso programa. Mais uma vez recordo que temos esta oferta que não vai querer perder, este guia de estudo, A Origem de Tudo. Já sabe que pode obter este manual de estudo através da linha do número 933-939291. Volto a repetir, tome nota, 933-939291, e pode usar esse número também para solicitar algum esclarecimento, fazer alguma pergunta de ordem bíblica. Nós estamos aqui sempre de Bíblia Aberta, prontos para poder então esclarecer e aprofundar consigo os temas magníficos então que a palavra de Deus tem para nos apresentar. Mais uma vez agradeço então por nos acompanhar exatamente aqui no nosso programa da Bíblia Aberta, e já sabe que temos encontro marcado para o nosso próximo programa, no próximo episódio da Bíblia Aberta. Até lá, fique bem e que Deus o abençoe.